Vamos lá. Dessa premissa, até porque é a grande diferença que nós temos. Você, enquanto feminista liberal, e eu, feminista marxista, temos essa discordância porque você acredita, né, que podemos reformar o sistema capitalista para emancipar as mulheres, e eu acredito que essa reforma não vai emancipar verdadeiramente as mulheres. Eu acredito que apenas a abolição do sistema que nos oprime enquanto classe vai conseguir gerar essa emancipação. Então, lutando pelos nossos direitos dentro do sistema capitalista, a gente vai estar reformando um sistema que hoje já beneficia apenas uma classe, que é a classe burguesa. Enquanto nós, mulheres, fazemos a grande maioria parte da classe trabalhadora, então estamos lutando pela nossa emancipação enquanto classe trabalhadora. Então, quando você fala de meritocracia, eu não consigo palpar a meritocracia na realidade mesmo, de pessoas que, por exemplo, trabalham mais de 12 horas por dia e não conseguem ter o mesmo sucesso de pessoas que exploram a mão de obra de outras pessoas, que exploram a força de trabalho dessas pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, que mulheres hoje, mulheres pretas e periféricas, trabalham muito, o tempo inteiro, acordam cedo, e a meritocracia nunca vai chegar nelas, porque só vai chegar nas pessoas que detêm poder. Pessoas que têm possibilidade dentro do sistema de ter uma emancipação individual, né? De crescer individualmente, sozinhas, dentro desse sistema que eu vejo como um sistema engessado, que não permite a ascensão de classes. Então, por exemplo, hoje uma mulher negra periférica que mora numa favela, eu não vejo que a meritocracia vai chegar nela como chegaria numa mulher branca que nasceu num berço de ouro, que teve todos os acessos na vida, que teve escola particular, que não teve greve na escola dela, que teve todos os professores, que teve acesso a trabalho, ou que foi até mesmo indicada pelo pai para um trabalho, que teve acesso à universidade particular. Então, eu não vejo que existe meritocracia num sistema onde nós temos tanta desigualdade. Se fosse um sistema onde nós tivéssemos as mesmas oportunidades, talvez a gente teria um mérito. Claro que temos o mérito individual das nossas coisas, conquistas, temos. Mas dizer que as pessoas vão conseguir vencer pela meritocracia, eu acho muito idealista. Tipo, pensar que nós vamos conseguir emancipar todas as mulheres individualmente. Eu sozinha, a Selva sozinha, as mulheres na periferia sozinhas. Eu acredito que a única maneira que nós vamos conseguir emancipar essas mulheres é na organização coletiva. Se juntando, se emancipando coletivamente, não individualmente. Eu não vejo que a meritocracia seria para todos, mas apenas para uma pequena minoria. Perfeito. Primeiro eu vou começar com as coisas que eu concordo contigo, né? Bem, eu acredito que dificilmente, inclusive liberais, acreditem realmente que a meritocracia ela seja pura, digamos assim. Que não existam fatores influenciando na conquista e no sucesso de alguém, na emancipação dessa pessoa. Então, que sejam fatores socioeconômicos, o histórico familiar dessa pessoa, a educação que ela teve, o país onde ela nasceu, ou até mesmo o período em que essa pessoa nasceu. Tudo isso contribui, obviamente, para a ascensão econômica dessa pessoa. Perfeito, isso aí é indiscutível. A rigor, ainda tem outros aspectos que são muito relevantes para se considerar a meritocracia, digamos assim, como, por exemplo, fatores biológicos, fatores inatos à personalidade da pessoa, que nós não temos nenhum tipo de controle. Então, basicamente, a rigor mesmo, essa meritocracia, ela não existe por fatores históricos, culturais, sociais, biológicos, inatos, intrafamiliares. Realmente, tudo isso vai influenciar no resultado da vida dessa pessoa. A questão é que, apesar disso, socialmente, ou pelo menos a nível político, a gente precisa ter pelo menos uma consideração, um nível de consideração a respeito do quanto essa pessoa ainda tem de responsabilidade sobre si mesma. Afinal, se não fosse por isso, obviamente, as pessoas não teriam nem por que ter direitos, obviamente. Elas têm que ter esse espaço de consideração a partir da responsabilidade delas sobre a própria vida. Perfeito. Agora, em relação à possibilidade de mulheres negras ou de periféricos e minorias conseguirem ascender socioeconomicamente. Primeiro, eu acredito que existe um viés de disponibilidade falando bem alto aí, a respeito de que é uma interpretação idealista de que é impossível que essas pessoas consigam sair da situação onde elas estão. Não somente por uma questão ideológica, eu sou liberal, eu acredito nisso, mas por uma questão de dados. Em 1848, era um período em que 92,5% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Hoje em dia, cerca de 9,5% das pessoas vivem nessa linha da pobreza. Então, a maior parte das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza hoje estão concentradas na Ásia,
na África, e principalmente na África, geralmente em países que são socialistas, têm instituições extremamente instáveis, geralmente devido a guerras e conflitos civis dentro do próprio país, que prejudica o desenvolvimento socioeconômico desses locais. Então, embora em alguns locais a desigualdade socioeconômica ela tenha aumentado, a classe média também aumentou muito. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm muito mais possibilidade de estudo, de acesso ao conhecimento, à tecnologia e muito mais direitos também. E, geralmente, o capitalismo ele funciona melhor em democracias liberais. Então, eu diria que essa é a nossa principal discordância. Mas aí, nessa questão que você fala da meritocracia, como você vê que uma mulher preta, periférica, que vive na favela, vai ascender socialmente da mesma maneira que uma mulher que já está hoje na burguesia, já faz parte da elite, que já detém os meios de produção, digamos assim, que é uma mulher que já tem herança, digamos. Como que você acredita que uma mulher preta, periférica, que trabalha, acorda às 6 horas da manhã para pegar ônibus, cuidar dos seus filhos e tudo mais, como que ela vai ascender no capitalismo na mesma proporção de méritos, né, que uma mulher que já detém poder, que às vezes já é uma mulher política, que é uma mulher empresária, que é uma mulher herdeira, que às vezes é filha de militar? Como dentro dessa sociedade, como que a gente vai palpar essa meritocracia? Porque eu até entendo você citar tudo isso, mas eu não entendi como que você traz a questão da meritocracia para as mulheres. Porque, digamos, se eu hoje trabalhar bastante, trabalhar pra caramba todos os dias, eu vou conseguir ascender socialmente no capitalismo? O trabalho vai fazer com que eu ascenda socialmente no capitalismo? Então, é que a gente também tem que saber definir bem o que a gente está considerando como resultado da meritocracia, né? Porque, às vezes, uma pessoa ela pode trabalhar muito, mas ela não é necessariamente eficiente. Então, o nível de produtividade de uma pessoa depende do quanto ela consegue produzir em menos tempo e com menos energia, usando menos recursos. Então, às vezes, uma pessoa ela trabalha muito, por muito tempo, e usa muitos recursos e ela não tem o mesmo resultado daquela outra pessoa que trabalha menos, por menos tempo, e usa menos recursos, porque ela produz mais em menos tempo. Então, nesse aspecto, às vezes a pessoa ela se esforça muito mais, mas infelizmente ela não vai ter o mesmo potencial de ascensão tanto quanto aquela outra. Por quê? Ok, existem alguns fatores... Entra a questão, por quê? Ok, existem alguns fatores inatos, obviamente, da personalidade dessa pessoa e outros fatores socioculturais, como eu te falei. Mas aí, nesse aspecto, a gente não tem uma discordância. Eu diria que a nossa maior discordância é em relação ao capitalismo mesmo, em como a gente orienta e administra os recursos e distribui essas riquezas para a sociedade. Porque, na minha percepção, eu diria que, inclusive, na maior parte dos liberais, eles reconhecem que a distribuição de riqueza é importante. Então, tu tem que possibilitar maior oportunidade, maior distribuição de riqueza para que essas pessoas tenham mais ou menos a mesma possibilidade de ascenderem juntas. Então, é como se existisse uma desigualdade muito grande entre essas pessoas, como, por exemplo, mulheres negras periféricas, mas o ideal é que nós tenhamos instituições sólidas e outros tipos de medidas que podem ser promovidas pelo Estado para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades para desenvolver os seus potenciais. Entendeu? Nesse sentido, você defende, então, que o Estado faça as políticas públicas? Com certeza, com certeza. Nós temos uma concordância já é um viés bem diferente, relevante. porque a maioria Sim. dos liberais fala do Estado mínimo, né? Que não defende o Estado. Inclusive, isso aí depende do tipo de liberal, né? Porque tem os liberais e tem os libertários. Eu não me considero uma libertária, eu não defendo o Estado mínimo. Eu, na verdade, defendo medidas estatais que consigam regular a economia de modo que as pessoas consigam mais ou menos começar em lugares semelhantes para que elas consigam desenvolver suas potencialidades. Entendi. Eu queria só colocar